Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar, sobre aí as unidades de conservação. A gente já veio falando, sobre a questão dos domínios morfoclimáticos no Brasil, e aí hoje, então, nós vamos falar sobre essas unidades de conservação, ok? E primeira coisa que a gente vai ver é por que falar dessas unidades de conservação. Primeira coisa é simplesmente, por um dos grandes problemas que assola o Brasil, que é a questão do desmatamento no país, né? A gente vai ver que o desmatamento no Brasil, acaba apresentando aí hoje uns dados bastante preocupantes, principalmente em destaque em relação aos nossos grandes domínios de vegetação, nossos grandes domínios florestais. A gente vai ver que em 2015 foram aí desmatados mais de 984 mil hectares e, segundo a informação da ONU, a gente vai ver que em 25 anos, no período de 25 anos, o mundo perdeu o tamanho de uma área florestal do tamanho da África do Sul, que é um país lá na África, e isso é algo muito, muito alarmante para a questão, uma questão mundial. E aí a gente vai ver, que os principais desmatamentos no Brasil atualmente ocorrem na área ali da floresta amazônica, aonde a gente tem ali a Amazônia Legal, que é justamente registrou, em 2015 o desmatamento concentrado nos estados de Mato Grosso e também do Amazonas, e em menor proporção em Rondônia, Tocantins e Pará, A gente vai ver que ali no Mato Grosso, principalmente, a gente vê que esse desmatamento está bastante relacionado com a questão, da exploração, do avanço da agropecuária, E aí, então, a gente vai ver que para tentar conter essa situação, o governo brasileiro, ainda lá em 1934, que já se preocupava com essa questão, criou o Código Florestal, O Código Florestal ele vem justamente para poder, tentar conter esses impactos relacionados com o desmatamento, a queimada, a perda do solo, que vem cada vez mais degradando o sistema ambiental brasileiro. E aí, o que é esse Código Florestal? Ele é justamente um conjunto de normas e regras, que vai falar sobre essa questão do manejo ambiental da vegetação do território brasileiro, Igual eu falei, o primeiro Código Florestal no Brasil foi em 1934 e a sua última alteração, até segundo dados, é em 2012, A gente vai ver que esse Código Florestal, ele justamente traz duas áreas diferentes, Uma que a gente chama de reserva legal e outra que é área de proteção permanente. A reserva legal, é aquela reserva que são áreas localizadas no interior das propriedades rurais, aonde a gente percebe, que é possível realizar a exploração econômica e rural de forma sustentável, ou seja, é possível continuar trabalhando, continuar produzindo, sem que exista, um prejuízo nessa questão dessa reserva e, acima de tudo, auxiliar, a conservação e a restauração dos processos ecológicos, A gente vai ver que essa área, essa reserva legal foi criada lá em 2012, justamente como uma área variável dependendo da localização do imóvel rural. O outro que é a área de proteção permanente, uma APP. Essas áreas são áreas protegidas, cobertas ou não pela vegetação nativa, e que elas são obrigatoriamente preservadas da ação humana. Ou seja, não tem como o ser humano explorar essa área de APP, essa área de proteção, de preservação permanente, Igual o nome já diz, é de preservação permanente. Não tem como a gente alterar, não tem como a gente explorar essa área. Ela é permanentemente protegida, ok? E, e a gente vai falando aí dessas unidades de conservação, Ela é administrada pelo ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, E essas áreas de conservação no Brasil, que são justamente espaços que incluem, seus recursos ambientais, as características naturais que são relevantes, justamente de forma para poder preservar esse patrimônio biológico do território brasileiro, E a gente vai dividir essas duas unidades em dois, em proteção integral e a unidade de conservação de uso sustentável. A unidade de proteção integral,
ela, né, tem o objetivo de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, né? Ou seja, a gente vai ver que não envolve consumo, coleta ou danos ao meio ambiente, né? A gente vai ver que, nesse caso, são exemplos dessas unidades de conservação, né, integral, a questão lá da estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre. Aqui em Petrópolis a gente tem um exemplo, né, de reserva biológica. A gente tem a reserva biológica das Araras e parque nacional, a gente tem o Parnaso, né, Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E aí a gente vai ver que essa questão de proteção integral vai ser dividida, né, subdividida em estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, como a gente falou, né, e refúgio da vida silvestre. O do uso sustentável, né, a gente vai ver que é uma área de relevante interesse ecológico, né, justamente aí de preservação dos ecossistemas, né, dentro desse sentido. Essa questão do sustentável, a gente vai ver que a gente tem aí a reserva particular do patrimônio natural, área de proteção ambiental, floresta nacional, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva de fauna, né? Reserva extrativista, né? Todas elas que são sentidos justamente, né? Para essa questão da exploração, para a questão justamente de você evitar essa exploração na atual conjuntura brasileira. Ok?